Muito bem, na entrevista do dia, nós vamos agora conversar com a doutora Daniele Santos, que é coordenadora do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade do Oeste Paulista, também é professora no mestrado e doutora também. É uma pessoa qualificada para falar de educação e eu quero agradecer a sua presença aqui e agradecer também a liberação da UnoOeste para que ela estivesse com a gente aqui. Doutora Daniele, bom dia, bem-vinda aqui à Mix. Bom dia, Eudes. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar as nossas experiências na UnoOeste, na educação superior e na busca por uma educação superior inovadora, sempre vinculada à realidade da nossa sociedade. A educação está sempre inovando e nós separamos um tema aqui que é as metodologias ativas como abordagem de ensino que colocam o aluno no centro do processo de aprendizagem. Essas metodologias, eu imagino que elas, a cada ano, a cada ciclo, elas vão mudando. E precisa-se realmente de uma orientação para que o aluno possa seguir o caminho dele, que ele escolheu da melhor forma, né, professor? Exatamente. Desde o século XIX, há estudos na área da educação que vêm problematizando a necessidade de que a educação seja mais vinculada à ação do estudante, à autonomia do estudante. Então, sempre quando a gente fala de metodologias ativas, não é algo novo, mas é como você disse, as metodologias ativas, conforme a sociedade evolui, também vão evoluindo. E hoje nós temos o suporte das tecnologias digitais. Não dá para negar, especialmente depois da pandemia de Covid-19, a intensificação do uso de tecnologias digitais para todas as atividades humanas. E isso não é diferente na educação e, consequentemente, na educação superior. Você não pode pensar hoje na formação de um profissional que não saiba utilizar tecnologias, que não saiba resolver problemas e que não saiba ser autônomo no seu próprio processo, na sua profissionalização. E a sociedade cobra isso, né? Eu vejo que os estudos antigamente, desde a época dos monges, era um estudo muito particular, né? A pessoa estudava para ter um conhecimento dela e esse conhecimento muitas vezes não era colocado em prática para toda a sociedade. É disso que você está falando, né? É exatamente disso. Hoje esse conhecimento precisa ser aplicável à sociedade, a sociedade da informação, a sociedade do conhecimento, a sociedade conectada que nós vivemos. E o aluno é quem escolhe o ramo que ele vai trabalhar na sociedade? A gente tenta, a partir da metodologia de projetos, que é uma das vertentes de metodologias ativas, proporcionar ao estudante que ele faça essas escolhas, lógico, dentro da sua área de formação. Então, por exemplo, como eu sou da área da educação, na área da educação, licenciatura, formação de professores, a preocupação do estudante tem que ser com a educação básica. Tem que ser aplicar os seus conhecimentos, tem que ser pensar em estratégias para o desenvolvimento da criança, que está na educação básica. E, geralmente, a gente tenta atrelar a questões de vulnerabilidade social. Por exemplo, problemas de alfabetização que as crianças tenham, problemas de saúde emocional, problemas de desenvolvimento da adolescência. Então, o aluno lá na UnoOeste, ele pensa nesses problemas e a partir de como ele quer elaborar propostas, de perguntas que ele estrutura, aí sim ele desenvolve o projeto que ele tem. Aí vocês vão dar o caminho nesse sentido. Exatamente, exato. Você sabe me dizer se tem algum projeto, assim, debaixo do seu guarda-chuva, para crianças atípicas? Temos vários, exato. A UnoOeste, ela, na área da licenciatura, nós temos alguns eixos de desenvolvimento para a questão da educação especial na perspectiva da inclusão. Nós temos um projeto muito bacana com o Hospital Regional para crianças hospitalizadas, que essa é uma preocupação nossa também. A criança que está hospitalizada, ela fica um período fora da educação escolar regular. Nunca tinha pensado nisso. Exato. E aí ela precisa ali também, né? Não só da aprendizagem conceitual, sabe? Não é só aprender, por exemplo, a ler e escrever, mas é um suporte emocional mesmo, desenvolvimento de uma brincadeira. Então, os nossos estudantes desenvolvem projetos em parceria com o Hospital Regional. Eles criam atividades e levam essas atividades lúdicas para as crianças que estão lá hospitalizadas no Hospital Regional. E tudo com temas específicos. Por exemplo, agora na Páscoa, eles fazem uma
pensam numa atividade sobre a Páscoa, Coelhinho da Páscoa, eles levam isso lá para a realidade do hospital. E esse trabalho é feito com as crianças dentro do hospital. Exatamente, então, dentro do hospital. Eu imagino que deve ter muitas crianças no momento, infelizmente, né? Que estão passando por tratamento e estão fora da sala de aula. Né? Exato. Tem crianças que fazem acompanhamento contínuo, que estão, né, ficam no hospital bastante tempo, e tem crianças que ficam hospitalizadas uma semana. Então, é feito um trabalho também com elas. Uma curiosidade, não tem nada do governo que é feito nesse sentido, né? São projetos, pelo que eu vejo, são projetos que são experimentais, projetos de expansão, assim, no caso da universidade, né? Mas tem alguma coisa do governo que é feito para esse tipo de criança? O que eu posso dizer, do ponto de vista da universidade, é que esses eixos temáticos, essas preocupações sociais, elas estão nas diretrizes dos cursos. Então, ter essa preocupação em desenvolver algo para a sociedade, como no caso da pedagogia, da licenciatura, que a gente tem projetos com a Associação de Surdos e Surdas, também de Presidente Prudente, com a Associação de Cegos, com o Hospital Regional. Esses projetos são desenvolvidos porque eles constam da nossa, digamos assim, da nossa agenda de formação. É necessário, no percurso de formação do estudante, que ele tenha que ele faça essas atividades aplicadas à sociedade. Bom, eu separei aqui, né, usando a tecnologia, eu uso muita tecnologia. Quem me conhece sabe disso. Estou aqui no ChatGPT e perguntei aqui quais as melhores perguntas para fazer para a professora. E tem uma pergunta aqui sobre a aula mais marcante que já teve sobre esse tema e o que ela tinha de diferente. Entre as metodologias, entre os temas que você viu, das propostas dos alunos, o que foi mais marcante até hoje e o que você viu de diferente nisso? No semestre passado, junto com a turma que está quase concluindo lá, a turminha que está concluindo pedagogia na UnoOeste, os estudantes tinham que desenvolver um projeto sobre cidadania e direitos humanos. E foi bastante interessante porque os grupos foram em diferentes escolas daqui do município de Presidente Prudente, da região, porque alguns não residem em Presidente Prudente, então eles podem desenvolver os projetos nas suas cidades de origem. E uma coisa que foi muito marcante foi um projeto desenvolvido com adolescentes de uma escola aqui de Presidente Prudente, em que eles detectaram que os adolescentes estavam até com ideações suicida. E fizeram um trabalho junto aos professores da escola, fizeram um levantamento, aplicaram um questionário para esses alunos, para esses adolescentes, para tentar entender, né, quais são as questões emocionais que mais deixam eles preocupados, etc. E foi um trabalho muito marcante, muito significativo, porque essas alunas elas conseguiram construir um percurso de apoio, como se fosse uma rede de apoio mesmo, e fizeram uma intervenção bastante importante no contexto da escola. Então, assim, são muitas experiências. A que está mais recente e marcante na minha memória agora é essa experiência de apoio a adolescentes. E aí a discussão mesmo sobre direitos humanos, quais são os meus direitos, como eu posso me posicionar diante da sociedade, como eu posso me sentir pertencente ao meu grupo. Então foram essas as questões que foram desenvolvidas com eles. Professora, uma última pergunta. O ensino tradicional, aquele que a gente ia na escola e sentava lá, aquele professor que ia no quadro negro, escrevia giz e depois cobrava a tarefa de casa, isso está cada vez mais distante ou ainda é uma realidade? Infelizmente ainda é uma realidade, mas é sempre importante ressaltar que não é a educação tradicional que é o problema. Que sempre falar o ensino tradicional, então você não pode mais fazer ensino tradicional. O aluno não tem muito interesse nessa falta de movimentação, né? Exato. Historicamente, esse modelo que você está anunciando aqui pra gente, ele fez sentido. Porque a única fonte de informação que a sociedade tinha era a escola. Então, você tinha que ir para a escola, você tinha que procurar o livro, você tinha que registrar à mão, por isso essa coisa do professor passar no quadro de giz, você ter que copiar. Isso era relevante porque era como a dinâmica social funcionava.
Hoje, não faz mais sentido insistir num modelo que está fadado ao fracasso, porque as fontes de informação são múltiplas. A maior fonte de informação que nós temos hoje é a internet, é a World Wide Web. Isso é inegável. Se você quiser saber qualquer informação sobre qualquer coisa, no mundo atual, 2025, você pergunta para o ChatGPT, você pergunta para a inteligência artificial. Então, qual o sentido de bater na tecla do acúmulo de informação? Não é mais necessário. É mais na interpretação hoje daquilo que você recebe, não é? Isso é o papel humano. É como, a partir das informações, do bombardeio de informações que nós temos ao nosso redor, primeiro, nós filtramos a informação que é importante, que é científica, que tem base. Essa é uma primeira questão, porque informação existe de tudo. Né? Isso. E segundo, é como é que você vai aplicar isso no seu contexto profissional, né? No caso, nós estamos falando de educação superior, estamos falando da UnoOeste, que tem cursos nas diferentes áreas do conhecimento. Tem uma tradição de ensino, né? Isso. Então, é você instrumentalizar esse futuro profissional, porque, na verdade, ao longo da formação, eles já têm atuação profissional, já são estagiários, já fazem essas atividades. Então, é o uso dessas informações bem selecionadas, bem conduzidas para uma prática profissional melhor, mais inovadora, mais inclusiva, né? Que tem essas preocupações, por exemplo, com pessoas atípicas e tudo mais. Muito bem, tá aí. Eu conversei aqui com a doutora Daniele Santos, que é coordenadora do curso de licenciatura em pedagogia da UnoOeste, né? E professora do mestrado, doutora. Fala muito bem, viu, Ricardo? Ricardo, nosso operador aqui, é impressionante como ela está muito bem preparada. Parabéns e muito obrigado pela sua presença. Espero que seja a primeira de muitos, porque muitas vezes que são temas interessantes para a sociedade e a gente precisa aproximar cada vez mais o ensino, né, das pessoas comuns, vamos dizer assim, né? Exato. A universidade eu chamo de que é um universo vinculado à sociedade. Então, quanto mais nós tivermos essa oportunidade de aproximação, melhores vão ser os resultados lá na formação dos nossos profissionais. Tá aí. Muito obrigado, doutora. Obrigado à UnoOeste por ceder esse espaço aqui para a doutora vir conversar com a gente aqui na Mix e também nas nossas redes sociais. Esse vídeo que está nas redes sociais, eu peço que você curta, compartilhe, espalhe essa informação e transmita para o maior número de pessoas possíveis, porque a educação move e transforma o mundo e as pessoas. Valeu, um grande abraço.